A gente enfrenta no Brasil, todo mundo sabe, é segurança. Infelizmente, a insegurança que domina o nosso cotidiano nos tira boa parte do prazer de viver no Brasil. A gente tem que se preocupar em falar com o celular quando sai na calçada, as mulheres têm que proteger as suas bolsas, a gente tem a maior frota de carro blindado numa cidade do mundo. São informações absurdas que a gente não percebe, a gente incorpora isso no nosso cotidiano, mas no fundo nós somos reféns, a gente é vítima de todo um sistema de violência que se impõe sobre nós e a gente infelizmente não vê o poder público, a força política tomando decisões que valorizem as nossas polícias, que trate bandido como bandido e passe uma sensação de segurança para as pessoas de bem, para aquelas pessoas que trabalham e pagam a conta de tudo que acontece no Brasil. E para conversar sobre isso, eu trouxe aqui alguém que tem uma longa experiência na Polícia Militar, Coronel Tércio. Muito obrigado por ter vindo aqui. São 33 anos de polícia? 33 anos de bons serviços, né? Como dizem, né? Até o último dia, quando a gente vai aposentar, a gente usa uma frase do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, né? É, isso aí. Agora, minha pergunta, Coronel, tem solução? Tem solução, né? O que precisa para a gente resolver esse problema tão antigo e tão feroz em cima da população brasileira? Então, um grande problema das nossas atividades policiais, seja da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, seja das polícias militares, é a questão, eu levo muito a questão da gestão. E a gente tem que trabalhar com algumas frentes. Não é só a gestão dos recursos financeiros, a gestão dos recursos humanos, treinamento. A gente tem um grande problema no Brasil, que é a legislação. Aqui no Brasil, alguns governos passados, eles começaram a mudar o foco, por exemplo, do direito penal. Então, o direito penal hoje é para soltar bandido, não para prender o bandido. Quem fica preso é a população. Às vezes a gente vê um comentário ou outro e fala assim, poxa, mas ele só vai pegar um celular, não é? Ou ele só vai pegar um carro porque ele quis dar uma volta. Uma vez eu vi uma pessoa ligada a essas, entre aspas, eu posso falar, ONG de direitos humanos, falando o seguinte, mas ele só queria dar uma volta de carro. A polícia foi atrás dele, ele acabou batendo o carro e aquele menino faleceu. Né? Então, Pobre colocando coitado. a culpa na polícia. Então, a gente tem um grande problema. Enquanto você passa a descriminalizar ou deixar de punir os pequenos delitos, você cria a oportunidade que dos pequenos se tornem grandes os delitos. E é aquela sensação do bandido, né? Daquele cara que está à margem da nossa sociedade, pelo menos daquilo que a gente entende por sociedade, ele crescer na escola do crime. Então ele enfrenta aquilo com naturalidade. Né? Então Agora, a punição é um grande problema. deixa para a gente entender assim, do início. A população, ela em geral, convive com 3 forças policiais no seu cotidiano. A Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Qual é o papel de cada uma delas? Como é que o trabalho delas se complementa e como é que ele se difere? Vamos lá. Primeiramente, são 3 instituições, de acordo com a Constituição, totalmente diferentes. A Polícia Militar é aquela polícia fardada, aquela polícia que você vai encontrar nas ruas, nas viaturas caracterizadas, e tem, por fim, o policiamento ostensivo, por isso fardado, mostrando que a polícia, o Estado, está presente, e também a manutenção da ordem pública, ou seja, a gente viver dentro de uma determinada normalidade. A Polícia Civil, ela já leva o título de polícia judiciária. Ela atua na repressão ao crime, ou seja, quando o crime já aconteceu, cabe à Polícia Civil apurar, apontar os indícios de autoria e materialidade para que o titular da ação penal, que é o Ministério Público, possa, se for o caso, tiver a convicção, oferecer
a denúncia, iniciar a ação penal junto ao Poder Judiciário. E as guardas municipais, elas têm por objetivo a defesa dos próprios, dos municípios, bem como dos serviços. Então nós temos hoje 3 forças policiais, podemos dizer assim, com características totalmente distintas. E por que existe, em relação, sobretudo, ao papel da Polícia Militar e o papel da Polícia Civil, uma das grandes discussões que houve até, se não me engano, na eleição de 2018, entre Dória e Márcio França, era a possibilidade de unificação das polícias, reunir essas polícias, ou fazer a separação da Secretaria de Segurança. Enfim, tinha uma discussão ali se deveriam permanecer unidas ou separadas, enfim. O que tem de verdade nisso? Qual é a lógica dessa atuação e por que há a impressão que fica que não tem uma integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Existe uma rixa? Olha, existe vamos dizer assim, uma competitividade que deveria ser salutar. Por quê? Porque enquanto eu exerço a minha atividade de policiamento preventivo, ostensivo, fardado, e a Polícia Civil exerce a sua atividade de polícia judiciária, a gente tem que levar em consideração que todo mundo tem o mesmo objetivo. O que é? Garantir, aqui no estado de São Paulo, para o paulista, a segurança pública. Pelo menos a sensação, porque segurança pública é uma sensação. Que nem você estava falando aqui, olha, eu ando na Avenida Paulista, eu sempre estou lá ali na Avenida Paulista. Eu posso ficar com meu celular na mão, usando? Posso, mas o risco de eu ser vítima de um furto, de um roubo, ele é muito grande. Então eu tenho uma sensação de insegurança lá. Por quê? Aquilo que eu estava falando para você, a questão da impunidade. No Brasil, a gente tem essa referência hoje de impunidade. Em outros países, a mão do Estado ela é mais severa. Estava vendo até um documentário recentemente falando da Bélgica. A Bélgica reduziu os índices de criminalidade, ao ponto de ter vagas nas cadeias belgas. Eles estão alugando para outros países da comunidade europeia vaga em cadeia. Mas esse é um trabalho que demora anos, décadas. Quem não lembra lá da cidade de Nova York, quando o Rudolph Giuliani lá assumiu a cidade. Que era do Ministério Público. Que era do Ministério Público. Ele combateu o crime organizado lá em Nova York. E ele adotou uma teoria, que é a teoria das janelas quebradas, que depois virou um programa de tolerância zero. Ou seja, ele percebeu que punindo as pequenas infrações, a gente vai reprimir as infrações mais graves. Ou seja, eu já sei que eu não posso fazer aquilo. Então eu não vou crescer nessa escola do crime. Mas aí, vamos lá, realidade brasileira. A gente tem hoje uma população carcerária que passa de 700 mil pessoas num sistema prisional para 400 e poucos mil. Ou seja, nós temos matematicamente uma situação inviável dentro das prisões. E aí, quando a gente vê o que acontece nas ruas, é esse caso do assalto. Então, a pessoa está ali na Avenida Paulista, passou alguém, roubou um celular, e aí tinha um policial ali, prendeu em flagrante esse assaltante. Pelo que eu entendo, ele sai dali, é levado à delegacia. Isso. E na delegacia se estabelece uma data para uma audiência de custódia. Não. É o seguinte, é levado para a delegacia e ele tem 24 horas para ser apresentado para um juiz, para um representante do Ministério Público, se não tiver advogado, para um defensor público, para um perito, e lá é feita a audiência de custódia, em que vai se analisar como se deu a prisão do indivíduo. Então, ele que foi preso em flagrante por roubar um celular na Avenida Paulista, ele é levado para a delegacia, fica sob custódia dos policiais até o momento de ser apresentado para a audiência de custódia. E lá na audiência de custódia, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Se existir algum tipo de nulidade no flagrante, não segue o formalismo da lei, apresenta-se um vício, ele pode relaxar o flagrante e, se for o caso do crime, ele pode, inclusive, atribuir
uma fiança, dependendo do tipo de crime. Se for Entendi. afiançável, ele atribui uma fiança. E o que tipo de anormalidade no processo é mais comum para anular o flagrante? Geralmente, a questão da própria prisão. Né? Então, eu falo sempre, né, que o grande problema da prisão hoje é a voz do Estado. Quanto pesa a voz do Estado? Então, se eu não tiver uma testemunha, por exemplo, o quanto pesa a voz do Estado? Por quê? Porque a gente vive num país em que o policial, a atividade do policial, muitas vezes, ela não é valorizada. Então, o policial detém um indivíduo, não tem testemunha, porque ninguém quer testemunhar, todo mundo se omite por questão de medo, por também não acreditar na punibilidade do indivíduo, com medo de uma represária. E aí o policial leva para a delegacia. E muitas vezes o preso joga algum tipo de ilegalidade com relação à prisão. Não, o celular não estava comigo, o celular estava com outro. E a voz do policial não vale muitas vezes. Esse é o padrão. Esse, em alguns casos, é o padrão. Entendi. A valorização da atividade do policial. Agora, pela sua experiência, desse meliante, desse ladrão que chega numa audiência de custódia, nesse tipo de crime urbano aqui do nosso cotidiano, qual é o percentual que efetivamente fica preso? Se puder soltar, solta. É inacreditável. É inacreditável. Se puder soltar, solta. E- Porque assim, parece que as coisas se invertem. O policial, ele passa a ser o autor e o marginal passa a ser a vítima. Não é a sociedade. A gente não enxerga a pessoa que foi vítima, que sofreu a agressão, que perdeu seu patrimônio, que muitas vezes ralou, está pagando ainda aquele aparelho, quer ter uma satisfação de ter um aparelho legal tal, e não pode. Né? Então, a gente esquece. E a vítima acaba sendo um marginal, né? É impressionante. E aí, obviamente, esse marginal sai às ruas e se no dia seguinte o mesmo policial testemunhar ele furtando ou roubando outra vez, a chance dele fazer alguma coisa é mínima, porque ele sabe que não vai dar em nada. Desmotivado, né? Existe uma desmotivação. Não digo não fazer nada, né? Porque isso vai muito da índole do policial. Mas, realmente, a gente pode acreditar que em determinados momentos, ele que entrou na polícia com a intenção de servir o povo, a maior parte dos policiais ingressam na atividade por acreditar na possibilidade de contribuir com a sociedade, de mudar, ou seja, ele tem um perfil para aquilo. Mas a hora que o sistema se aproxima dele, com a sua formação, quando ele começa a trabalhar, ele vê que a coisa não funciona como deveria funcionar. A gente pega, por exemplo, a questão da gestão. Hoje se fala muito em gestão. Né? Na nossa Constituição, por exemplo, tem lá no artigo 37, fala do princípio da eficiência. Quando colocaram lá na Constituição, a emenda constitucional 19, coloca lá o princípio da eficiência lá na Constituição, vai buscar lá na iniciativa privada. Porque lá na iniciativa privada ela tem que ser eficiente porque ela compete. Né? Já no caso da administração pública, e aqui levando para o campo da segurança, ela ser eficiente não quer dizer que ela vai prestar efetivamente um bom serviço. Porque vamos imaginar, o inquérito policial é coisa, até pelo próprio nome, inquérito, inquisitivo. Estou falando aqui, muita gente vai falar assim que eu estou sendo contra a Polícia Civil. Não. Porque muita atividade que é feita no inquérito, depois se repete no processo. Eu só aproveito a perícia. As testemunhas, a vítima, elas são totalmente ouvidas no processo. O porque judiciário tem que ter... não acredita, não dá credibilidade para a Polícia Civil? É que tem que ter contraditória e ampla defesa. É uma garantia a todo acusado. A Constituição brasileira prevê aos acusados em geral cabe contraditório, ou seja, dizer contra a acusação, e a ampla defesa dentro dos limites da lei, que no inquérito policial não ocorre. Porque o inquérito policial, ele busca indícios, ou seja, probabilidades de que aquela pessoa é autora do crime e o crime que ela cometeu. Isso, quem vai fazer a peça de acusação é o Ministério Público. E lá,
durante o processo vai ser dado ao indivíduo a possibilidade de apresentar a sua defesa, contradizer a acusação até a sentença final do juiz. Agora, esse é um processo longo, a Sim. gente vê que, enfim, há um desestímulo, quer dizer, na verdade não é um desestímulo, mas o funcionamento de todo esse processo de garantia da segurança para as pessoas de bem, ele tem um pecado ali original, que é o policial, as forças policiais não serem vistas com a credibilidade Sim. que deveriam. Isso faz com que o policial fique numa situação realmente complicada, porque a atividade policial, nenhum salário justifica você colocar sua vida em risco por outra pessoa, em geral um desconhecido. Sim. Né? Não é uma contratação da lógica. Você efetivamente tem que ter uma vocação para aquilo. Sim. E aí eu vendo aqui, o senhor ficou 33 anos na polícia, começou como aspirante, chegou a coronel, teve posições dentro da corporação de grande destaque, fazia parte do alto comando da Polícia Militar. Tem 2 irmãos que também seguiram a mesma carreira e hoje são coronéis da PM. O que levou, o que motivou lá atrás esse início de carreira e quais foram os sonhos frustrados ao longo desse processo? O que levou, primeiro foi o meu irmão do meio, aí primeira coisa que eu morava do lado da Academia do Barro Branco. E depois, né, a admiração que a gente passou a ter pela instituição ao longo da vida. Né? A gente frequentava bastante a academia, tinham pessoas conhecidas nossas, e a gente admirava muito o trabalho da polícia. Então, nós somos de uma época em que a atividade policial ela era respeitada. Então, nós entramos na polícia numa época em que a educação pública era a educação de ponta, em que nós tínhamos valores, nós tínhamos família, tínhamos religião, tínhamos a questão do patriotismo, né, imbuída dentro da nossa formação. E isso levou a gente para ter uma profissão. Eu quero ter uma profissão, nós não somos de uma família abastada, muito pelo contrário, e contribuir com o próximo. Então é uma questão de uma atividade profissional e uma questão de solidariedade, de contribuir, porque não tem preço quando você resgata uma pessoa, não tem preço quando você leva uma pessoa perdida para sua casa, quando você socorre e leva uma pessoa e ela está viva no dia seguinte. Foi você que fez aquilo, você que contribuiu. É como se fosse, eu gosto de falar bastante, é como se a mão de Deus te levasse para aquele lugar. Agora, por outro lado, no enfrentamento, não sei se o senhor já foi vítima de algum tiro vindo de... Já. O que passa na cabeça nesse momento? Na hora eu nem percebi, na verdade. É mesmo? Né? Só fui perceber depois que eu tinha tomado um tiro. O que passa na cabeça é que podia acontecer algo mais grave. Né? A gente realmente, quando põe a vida em risco, né? O medo tem que fazer parte da atividade do ser humano. O medo é o limite. O policial tem medo. Só que ele tem que ter o preparo para enfrentar o medo. Né? Então, quando acontece comigo, acontece com um outro policial que trabalhou comigo, a gente conversa, a gente vai na casa do policial, a gente percebe que o policial precisa de um conforto, de uma assistência, vai visitá-lo no hospital, vê o que está faltando. É muito comum, a gente imagina assim, olha, o policial tomou um tiro, tal, não sei o quê, é muito comum ter a solidariedade. Olha, ele precisa de um medicamento, aqui não tem. Os policiais fazem uma vaquinha, vão lá, compram o medicamento, mandam uma cesta básica. A PM, a instituição, não fornece esse tipo de assistência. Ela fornece, né? Mas vamos dizer assim, mais para a capital e a Grande São Paulo. No interior, infelizmente, a gente conta com o SUS. Infelizmente. Né? Não existe um atendimento diferenciado. Uma coisa é você sair de casa para trabalhar, vai lá para o seu escritório, vai para a sua empresa, onde você exerce a sua atividade. Porque
a probabilidade de você voltar para casa, ela é muito grande. A outra coisa é sentar dentro de uma viatura, fardado, armado, passar em determinados locais, cruzar com determinados inimigos, às vezes ocultos, né? E não saber se volta para casa. Isso eu imagino que assim, só uma vocação legítima faz uma pessoa se expor a esse tipo de situação. E a união dos policiais também é algo bem interessante. Eu tenho um amigo, colega, juiz, e uma das coisas que ele falava assim, admiro muito a profissão de vocês, porque vocês são muito unidos. Não é a questão do corporativismo, é que um sofre pelo outro. Então, se eu vejo um policial numa situação difícil, eu sofro por ele. Agora, nessa relação da corporação e considerando o que acontece com a Polícia Civil, o que falta hoje para que a Polícia Militar e a Polícia Civil consigam frear, por exemplo, aqui em São Paulo, esse crescimento assustador do PCC? Uma organização que em alguns anos, quer dizer, já não são poucos anos, mas enfim, se tornou uma potência que tem braços para lavagem de dinheiro super sofisticados, toda a parte de tráfico de drogas, esses crimes que a gente vê acontecer. O que falta para que o Estado se imponha, a força policial que representa o Estado se imponha e consiga quebrar essa dinâmica de crescimento do PCC? Bom, uma das coisas é a própria valorização do policial, porque o policial, até pelo salário que ele ganha, aonde ele vai residir? Muitas vezes ele é vizinho de alguém que faz parte desse grupo, dessa facção. Então, ele teme por ele e teme pela sua própria família. Então, a valorização do policial no que se refere à moradia, né? A questão do atendimento à família. Se acontecer alguma coisa com ele, como é que fica a sua família? Hoje tem um seguro de vida? Tem, mas eu vou falar uma coisa. Eu estava na corporação quando criaram o seguro de vida. A maior dificuldade que se tinha era receber esse seguro. Ué? Porque tinha que fazer uma sindicância, uma avaliação. É como se fosse um processo administrativo muito parecido com o processo criminal, em que eu vou buscar lá, ouvir pessoas. Eu não sei. E quanto tempo demora para ter uma decisão que vai até o secretário de Segurança Pública e ele fala assim, olha, tem que pagar. E muitas vezes a verba estava contingenciada. Não dá para pagar. E nunca. Porque havia um contrato com uma seguradora. A seguradora quer pagar o prêmio? Não quer pagar. Não quer pagar o prêmio. Então ela cria um monte de dificuldades. Não, o prêmio é pago. Se ele perdeu a vida em prol da sociedade, que tenha o pagamento imediato. Claro. Né? Faça uma investigação preliminar, isso que a gente na época propôs, faça uma investigação preliminar, ou seja, a gente tem que ter algum documento formal para esclarecer que ele se envolveu numa ocorrência policial, porque os anos vão passando, as coisas vão ficando para trás, a história fica para trás, e paga-se o policial. É muito comum fazer vaquinha para pagar o enterro do policial. Isso é inacreditável. É inacreditável. Agora, vamos lá. O Estado de São Paulo, só nesse ano, estava aí gastando 60 bilhões de reais em obras, distribuindo dinheiro pelas prefeituras, enfim, a gente viu esse dinheiro circulando enormemente. Só que a gente não vê uma ação efetiva para a valorização dos policiais. Até onde eu sei, o salário dos policiais em São Paulo é dos mais baixos do Brasil, apesar do Estado de São Paulo ser o mais rico. E é o Estado que tem como berço do PCC, é um núcleo efetivo de boa parte do crime que acontece, não só aqui, mas nos outros estados também. E eu não vejo uma determinação do executivo em resolver o problema das penitenciárias, das vagas, em pagar melhor o policial, em equipar melhor o policial, em aumentar o efetivo, que eu acho que é outro problema gravíssimo que a gente vive hoje. Quer dizer,
a gente precisa enfrentar o crime com um exército muito reduzido e muito aquém do necessário. O Poder Executivo, na sua percepção de quem passou por várias administrações, não enxerga essa urgência, acha que é muito complicado fazer ou é simplesmente uma preocupação eleitoral, vamos fazer obra e a segurança a gente vê depois? Eu acho que é a falta de conhecer o que é atividade de segurança também. Então vamos supor, a Polícia Militar hoje deve ter um efetivo de 82 mil homens. A gente tem que pegar o pessoal que está afastado por algum problema de saúde, o pessoal que vai ter que sair de férias, porque o policial precisa descansar. Esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje, né? O policial ganha pouco, trabalha 12 horas, teria que descansar 36 horas, mas ele vai trabalhar mais 12 horas no bico dele, ou numa atividade que compra a folga do policial, que é uma coisa absurda, né? Comprar a folga do cara. Para que serve a folga? Para o cara descansar, se refazer o organismo, tá dentro de casa. Né? Hoje, para a gente ter uma ideia, o índice de suicídio dentro da Polícia Militar é quase 5 vezes maior que a média da população. Não diga. É. Que loucura. Então imagina um indivíduo que sai de casa temendo pela vida, temendo pela sua família, porque o cara tá ali do lado dele, né? O malandro tá do lado dele. Vai pra rua, se expõe. Chega o dia do pagamento, o 5º dia útil, né? Ele recebe aquele valor. Grande parte daquele valor já está comprometido, porque há um comércio, né, injusto de consignado. Hoje, nesse país aqui, mesmo? Crédito consignado para funcionário público é garantia, desconta na folha, não é? Desconta na folha de pagamento, o banco está garantido. E o policial está cada vez mais endividado. Chega o dia, ele consegue compor a conta, sobra uma merrequinha e ele vai correr atrás do bico, expondo a vida, sem a garantia do Estado, quando ele faz o bico de uma segurança privada, com a garantia do Estado, quando ele faz uma atividade reconhecida pelo Estado, uma tal de DGEM. O que é DGEM? Assim, eu não me recordo agora exatamente a sigla. Mas é uma hora extra? É como se fosse uma hora extra. Entendi. Ele vai ganhar um valor por algumas horas de trabalho. Entendi. Entendeu? E também existe atividade delegada, ele pode trabalhar para o município também o indeniza. Mas só fazer um parênteses. Então ele tem 12 horas de trabalho para 36 de descanso, onde ele deveria estar com a família efetivamente descansando. Descansando. Mas aí o próprio Estado propõe a ele que dentro dessas 36 horas ele trabalhe com a mesma atividade dele de policial e o Estado paga. Quer dizer, o Estado dá um bypass no descanso. Agora, a gente está levando em consideração o cara trabalhando durante o dia. E quem trabalha à noite? Qual é? E aí a gente pode perguntar para um médico, perguntar qual é o desgaste mental e físico de quem trabalha à noite. A gente sabe, quando você fica uma noite sem dormir, né? Você pode dormir o dia seguinte inteirinho. Você vai acordar como se não tivesse dormido, quebrado. E aí eu vou colocar um policial trabalhando à noite, 2 noites sem dormir, tá certo? E ele vai trabalhar com uma arma, atendendo uma ocorrência policial. Qual é o nível de agilidade que ele vai ter, de presteza, de poder pensar e analisar qual a atitude que ele tem que tomar, qual a melhor estratégia para aquela ocorrência policial. Ele põe em risco a sua vida e também da sociedade. Sim. O policial tinha que ser bem remunerado. Carrega um colete, um armamento que pesa. Imagina você 12 horas usando um colete à prova de balas, com peso, a arma, tendo que andar para cima e para baixo, de um lado para o outro. Fala, mas ele está na viatura. Mas ele está lá prestando atenção em tudo, ele está carregando um peso. Qual é o desgaste corporal? O que nós vamos entregar? A gente fala bastante isso. Você pega um cara aqui, ele faz um concurso público para entrar na Polícia Militar. Ele vai lá, faz a prova intelectual, depois vai fazer uma prova física, tem o que a gente chama de TAF, que é uma avaliação física. Ele vai fazer uma avaliação psicológica e vai trabalhar 30 anos na polícia.
como é que você vai devolver esse cara, depois de 30 anos, para a família dele? Estressado, com a saúde deteriorada, com problema de coluna. Né? 30 anos. Agora, nesse contexto todo, fica claro que o Poder Executivo, que deveria dar a direção para resolver esses problemas da segurança no estado de São Paulo e nos outros estados do Brasil, ele não tem dimensão ou realmente não tem urgência de como lidar e de como valorizar a força policial no estado de São Paulo. Assim, como cidadão, isso me soa assim, com grande preocupação, porque é inacreditável o quanto a população se acostumou a viver num ambiente inseguro. Sim. E esse hábito, essa questão que se tornou um hábito, vai desobrigando o Estado. Né? O Estado, a pessoa já não sai mais, né? E é comum isso, roubaram meu celular. Você está falando de celular na rua? Né? E assim, é um absurdo, as pessoas não se dão conta. Eu vivi 8 anos nos Estados Unidos e eu sempre fazia essa ponderação, observava muito por que as coisas lá caminham bem e a população é próspera e por que no Brasil a vida é tão difícil. E uma das coisas que claramente faz a diferença é a valorização da força policial. Sim. É a valorização da autoridade do Estado como um todo, mas da força policial especificamente. Lá, você vê um carro de polícia, você automaticamente olha para ver se você está acima do limite de velocidade, você fica atento, você não se engraça para cima do policial. Aqui, a gente vê um carro de polícia, tem gente que fica com medo do policial. Não há essa referência de respeito. E aí a gente cria uma dinâmica que não tem como dar certo. Não tem. E aí o que eu vejo, para chegar no ponto que eu queria te perguntar, se fez um discurso em cima das body cams, das câmeras nos uniformes. Que nos Estados Unidos, o policial tem orgulho de andar com a câmera. Ele tem câmera no uniforme, ele tem câmera no carro. Se der outra câmera, ele põe no capacete, ele põe onde quiser. Eu não tenho essa preocupação. Mas por quê? Primeiro porque ele é respeitado pela população. Ele é respeitado pelo Ministério Público. A voz dele tem peso na justiça. Quer dizer, é o contrário do que acontece aqui. Como é que você ter câmera nos policiais aqui vai dar certo? Eu não vejo como. O grande problema da câmera é o que você falou, né? Numa sociedade que valoriza o policial, a câmera, ela só agrega. Ela mostra o que o policial está enfrentando, ela serve de prova para o policial, ao passo que aqui vai servir de prova contra o policial. Né? Infelizmente, a gente paga por uma sociedade que se deteriorou nos últimos 30, 35 anos. Onde a educação, que é formação, eu não falo assim que eu vou pegar o meu filho, vou levar numa escola e vai falar assim, tô pagando, ou aqui é uma escola pública, obrigação do Estado, eu quero uma pessoa melhor. Não, a pessoa melhor está dentro de casa. Quem dá formação, valores para os meus filhos, sou eu. Qualquer psicólogo fala isso. Qualquer psicopedagoga fala isso. Na minha casa, meus filhos são o que eu sou. Um pouco da mãe, um pouco do pai. Eles levam isso para eles. E vão levar isso para as pessoas que convivem com ele. Essa estrutura a gente não tem. Então, nós temos um outro grande problema na questão da segurança. É a politização da segurança. Então eu falo assim, olha, preciso abaixar os índices criminais. Chama lá o comandante da PM, chama lá o delegado, nós vamos reduzir os índices criminais. Aí a gente vai criar uma operação sazonal. Vamos criar uma tal de operação sufoco. É o que está rolando aí. Isso eu já vi. Fecha quartel, sufoco, isso, aquilo. Então é polícia na rua. Só que aquilo, né? O bandido sabe que a polícia está por ali. Quem está ali é o bandido. Pé de chinelo. Não raramente você vai pegar, vamos dizer assim, um líder de uma facção criminosa. Ele não está andando por ali. Tá certo? Muitas vezes você vai pegar o cara numa infração de trânsito, que tem que coibir também.
tem isso, tem aquilo, mas isso não gera segurança. Vamos pegar um número. No Brasil, Anuário de Segurança Pública, pessoas que discutem segurança pública no Brasil falam o seguinte: tem que ter um policial a cada, recomendação da ONU, um policial a cada 350 habitantes. Então hoje nós temos um déficit de policiais aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, qualquer estado do Brasil tem um déficit de policiais. Agora, como é que se chega? Nós estamos fazendo um número que é da ONU. A ONU conhece o nosso sistema policial, que vem lá do século XIX, chega até aqui. Inquérito policial era feito a caneta, era feito à mão, não existia máquina de escrever. Eu estou falando de uma atividade de gestão. A gente tem tanta tecnologia hoje para atender melhor a população, de atender a população de uma forma mais rápida. Quantas e quantas vezes a população é vítima? Ela é vítima do bandido, e aí ela vai registrar uma ocorrência numa delegacia, ela fica lá 8 horas, 9 horas, registrando a ocorrência. Eu já cansei de entrar em delegacia e ver pessoa deitada no chão, porque não tinha um banco. E a culpa não é da Polícia Civil, não. A culpa é do governo, que não deu estrutura para a polícia, para ter um bom atendimento, para ter um assistente social, para ter um psicólogo, para a vítima. A culpa não é da Polícia Civil, não. A culpa é do gestor. Enquanto eu não otimizar uma gestão em que cada polícia, por exemplo, faça a sua atividade e o representante do Ministério Público faça a sua, porque a gente vive num país diferente dos Estados Unidos. Você vai lá, como é que o cara vai ser promotor de justiça? Ele tem que passar por advogado. Muitos lugares eles são eleitos como representantes do Ministério Público. Infelizmente, aqui no país, não é assim. É uma carreira, muitas vezes, e o promotor de justiça, ele vem de uma boa faculdade, ele vem de uma boa formação e poucas vezes conviveu com a realidade. Então, ele é um aspirante. Está chegando ali, ele vai aprender durante a carreira. Mas como é que fica aquele cara que está esperando a justiça? Como é que fica aquela pessoa que vai chamar a polícia e a polícia vai falar assim, tem que ir para a delegacia, a gente não vai poder atender. Você foi vítima de um roubo. Aí você imagina assim, vou fazer um boletim de ocorrência. O que é um boletim de ocorrência segundo a lei? Eu vou levar o boletim de ocorrência segundo o Código de Processo Penal, é uma notícia de um crime. Chegou numa delegacia, a notícia do crime, em tese, ela tem que virar um inquérito policial. Eu, como vítima, qual é o meu desejo? Recuperar o meu patrimônio e ter aquele infrator da lei sob a custódia do Estado. Sim. Para que ele não cometa o crime, ou comigo ou com qualquer outra pessoa. Não, eu vou fazer um boletim de ocorrência, porque isso aqui eu vou ter que levar lá na seguradora, eu vou ter que levar lá no meu trabalho, eu vou ter que levar não sei aonde. É como se fosse uma certidão. Gente, ó, fui vítima de um crime. Não quer dizer que o Estado vá procurar aquele criminoso. Sabe quando ele cai? Quando, pela infelicidade dele, ele acabou de praticar um roubo, a polícia militar está passando do lado dele, prende e leva ele para a delegacia. Quando chega lá, vê modus operandi, tal, local, horário, é você. Você tem 30 roubos de celular aqui, caiu. E cadê o celular? Cadê a materialidade do crime? Então, é impunidade. A população acredita. A gente tem um grande problema hoje, subnotificação. As pessoas não vão... Não vai. Aconteceu comigo, eu estava parado num semáforo, aí veio um camarada pedir, eu estava no banco do carona, veio um camarada pedir dinheiro, assim, em tese, estava pedindo dinheiro, o vidro estava um pouquinho aberto, aí eu falei, carteira, e aí eu estava, aquilo me revoltou, eu cometi um ato impensado, eu abri a porta e fui para cima, quando eu fui para... que já era uma pessoa mais velha, mas que obviamente não devia estar ali sozinha, enfim, me coloquei numa situação de risco desnecessariamente. E aí, quando eu saí,
que eu abri a porta, que eu saí, eu vi uma viatura passando. Aí eu saí correndo, parei a viatura, pegaram ele. E aí os policiais puseram ele no chão e tal, deram um sacode. Falaram assim, olha, a gente já sabe, ele tá aqui assaltando, só que tem uma outra pessoa para quem ele passa as coisas, fruto dos roubos que ele faz. Então não tem nada com ele. Você quer ir para a delegacia, prestar queixa? Aí eu falei, pô, tô atrasado. Vou para a delegacia, não sei que horas eu vou sair para comunicar um roubo que não aconteceu. Aí eu falei, pô, não vou. Infelizmente, não vou. E aí realmente a gente fica vivendo essa dinâmica onde não há essa crença nem na efetividade, nem na agilidade de você registrar algum tipo de crime menos grave que aconteceu com você. Então, mas vamos levar em consideração para que você tem que registrar isso na delegacia. Uhum. Tá certo? Colocando a questão da gestão. Você vai lá, parou um policial, fui vítima. Se o indivíduo está ali, por que aquele policial já não assume a custódia do indivíduo, já leva ele para a delegacia, vê se ele tem algum tipo de antecedente, se ele é procurado, se não, né? E toma todas as providências. Você não ia se sentir amparado? Claro, exatamente. Então, pega, por exemplo, o cara teve uma loja, a loja dele foi objeto de um furto durante a noite. Aí ele chega lá de manhã, vou chamar a polícia. 190. Liga lá, 190. Atende no primeiro toque. Coisa de primeiro mundo. É de primeiro mundo. Atende no primeiro toque. Pois não, polícia militar, tal. O cara vai lá. Olha, a polícia militar recomenda que o senhor vá a uma delegacia prestar queixa. Aí você vai na delegacia. Quando ela não está fechada, porque falta efetivo, né? Então imagina, você é vítima do Estado. Você é vítima do criminoso, é vítima do Estado. A delegacia está fechada, não tem efetivo, ou não tem o delegado para registrar a queixa, ou não tem o escrivão, ou não tem tinta na impressora. É um absurdo. É um absurdo. Se você chegar para falar para aquele delegado que é político, está do lado do governador, falar, não, a gente nunca deixa. É o discurso. É o discurso. Mas vai ver na ponta da linha. Não, me falaram que ali em Campos do Jordão, que é a cidade turística das mais importantes no estado de São Paulo, a delegacia, agora eu não sei se já recuperaram, mas teve um problema no prédio da delegacia, foi interditada, ela está funcionando um trailer já há um ano. Absurdo. Não pode. É uma cidade que recebe visitantes do Brasil inteiro. Como é que você vai ter esse tipo de situação? Aí imagina o que acontece no Vale do Ribeira, o que acontece nas áreas mais distantes do estado de São Paulo. E não precisa ser na área distante, não. Pode ser aqui na Grande São Paulo. Aqui na Grande São Paulo. Você vai chegar numa delegacia, registrar uma ocorrência, ela está fechada. Faz um registro eletrônico da ocorrência. O que é um boletim eletrônico? Nada mais é aquilo que eu falei. É uma certidão que o Estado está colocando um pouquinho da boa-fé dele ali, dizendo que você foi vítima de um crime. Para você poder utilizar, por exemplo, para tirar um documento, para você pegar a placa do veículo que você perdeu, alguém levou a placa do seu veículo, né? Hoje ainda mais as placas não tem lacre. Não tem lacre, mas mesmo se tivesse, não tem problema. O brasileiro... Agora estão roubando rodas. Isso é uma coisa. Estão roubando as rodas dos carros. Gente, isso é ser uma loucura. Bateria. É inacreditável. Você estaciona seu carro na hora que você volta, não tem roda. Não tem roda. E assim, não é uma coisa rápida. O cara levantou o carro, tirou, cada roda tem 5 parafusos e tranquilamente foi embora. E você é o idiota que trabalhou para comprar teu carro, que você está ali pagando e você não consegue tirar teu carro porque não tem roda. É assim, não dá para se acostumar com isso. Não. E é impressionante como a gente se acostumou. E aí eu vejo esse negócio da câmera, por exemplo. Isso é ridículo. É óbvio que isso não vai resolver. É óbvio que isso não vai ajudar o policial. É óbvio que isso não vai aumentar a segurança. E fica numa discussão, como você diz, política e tal. Porra. E aí o que é importante não é resolvido. Não é resolvido. E agora outra coisa que eu queria perguntar. Porque assim, eu vejo, por exemplo, na Polícia Civil, você tem lá o escrivão, você tem o papiloscopista, o agente e tal. Eles fazem concurso, passam a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa. E às vezes eles estão lá com 20, 25 anos de polícia, eles já viram estupro, eles já viram gente decapitada, eles já resolveram furto, tráfico de drogas, sequestro, eles já viram de absolutamente tudo de ruim, de mal que um ser humano pode fazer. E aí eles estão ali numa delegacia, chega o delegado novo, no auge dos seus 25 anos, ele nunca trabalhou, ele não tem experiência
dessa vida real, nua e crua, da rua, e de repente ele vira chefe de uma equipe que é muito mais capacitada e experiente do que ele. Eu pergunto, tem lógica essas carreiras? Porque na PM acontece, acho que, coisa semelhante, né? Das carreiras. Acho que a PM você tem 2 tipos de carreira, né? Nós temos o quadro de praças, né? Que vai de soldado, segunda classe, até subtenente, até aspirante oficial. E temos os oficiais, que vai de tenente a coronel. Que são os formados. O que difere é a formação, é isso? Sim, a formação. Então, os oficiais hoje, eles são formados pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, uma organização quase que centenária. E lá, eles têm uma formação superior. Né? Então, hoje existe um bacharelado de ciências policiais, que é reconhecido pelo Ministério da Educação, é um curso de nível superior. E lá, ele recebe 80% de carga jurídica e 20% de atividade policial, que não significa que uma não se completa com a outra. Então, existe uma integração entre as atividades. Então, eu vou tratar de uma atividade policial que eu preciso saber de direito penal, preciso saber de processo penal. Né? Uma das coisas que, infelizmente, acontece aqui, uma vez eu estava participando de um congresso com portugueses. Tem 2 histórias com esses portugueses. Que, aliás, tem uma polícia muito eficiente, né? O índice de criminalidade em Portugal é muito baixo. Sim. Adoro Portugal. E aí tem 2 histórias. A primeira delas, né? Para ser delegado, tem que ser advogado? Eu não entendo essa lógica. Assim, então vamos lá. Eu tenho que fazer direito tributário, falência e concordata, direito civil, vou estudar direito das coisas, casamento, responsabilidade civil, porque eu só posso assumir aquela carreira policial se eu for advogado. Sim. Eu acho que ele tem que ter uma profissão, porque a profissão dele é policial. Então a Academia do Barro Branco, ela forma policiais. Eu lá fiz estágio. Eu fui trabalhar na rua. Eu fui trabalhar com um tenente antigo, já de rua, e eu fui acompanhar o que ele fazia. Ou seja, quando eu assumi o meu pelotão, como tenente, eu já tinha uma certa vivência. Todo lugar precisa de liderança. Sim. Né? Agora, como é que eu reconheço um líder? Só pela sua capacidade intelectual? Não. No trato com a tropa, no trato na ocorrência. A liderança é reconhecida de baixo para cima, não é de cima para baixo. Né? Então eu falo, eu não queria ser visto como o tenente. Eu queria ser visto como o tenente. Certo? Por quê? Porque eu sou exemplo para eles. Porque se eu fizer a coisa errada, eles vão achar que eu estou fazendo certo, vão fazer mais do que eu. Não, eu tenho que estar lá junto com eles, orientando, acompanhando, sabendo das suas dificuldades. É um time. É um time, um dá vida pelo outro. É um time. Eu já tive que ir em casa de policial, isso já aconteceu. Chega lá um dia, eu tô lá na companhia, era tenente, toco o rádio para eu ir até a base. Fui lá. Tinha uma esposa de um policial, com 2 crianças, 2 meninas gêmeas, 6, 7 anos de idade, não mais que isso. As meninas desnutridas estavam perdendo cabelo. Eu falei, o que está acontecendo? Oh, elas não têm material para estudar, a gente está passando dificuldade. Ele não queria vir falar. Ela veio falar. Eu fui na casa. Era uma casa assim, toda mofada, uma umidade, não tinha comida. As meninas iam ter que sair da escola porque não tinha material escolar. O que a gente fez? Fez lá uma vaquinha, compramos material, tinta, fomos lá pintar a casa. Que lugar, que instituição faz isso? Porque um dá vida pelo outro. Um policial dá vida pelo outro. Mexe com um, né? Tá com todos estão envolvidos. E esse tipo de percepção de visão é que impõe respeito e impõe medo à bandidagem. Sim. Em relação à polícia, porque é muito isso. A bandidagem tem que ter medo da polícia. E hoje o que a gente vê é que a bandidagem está cheia de razão. Sim. Né? Nas abordagens, no trato... Porque a nossa lei é falha,
Eles reconhecem a nossa lei, a fragilidade da lei. Se eu chegar para falar assim, ó, policial me bateu, vai fazendo um exame de corpo de delito, foi uma outra pessoa que bateu nele, ou ele se autolesionou. Vai lá para o defensor, não, o policial bateu. Não interessa a palavra do policial. A gente é de uma época em que a palavra tem valor. E a palavra do Estado tem mais valor ainda. Porque se eu vejo um policial, eu respeito. Como você falou lá nos Estados Unidos. Se bem que agora também, né, existem alguns movimentos meio que mas ali, diferentes ali, que inclusive existem organizações que buscam a revalorização do policial lá nos Estados Unidos. E aqui é um grupo ou outro. Sim. De gente que fala, não, eu acredito na polícia, eu valorizo a minha polícia. Né? E a polícia, ela precisa disso para trabalhar. Lá nos Estados Unidos o que eu vejo é que, primeiro, as polícias são municipais, né? Na sua essência, na sua base, cada município, porque tem uma concepção também de município com muito mais independência, autonomia do que aqui no Brasil, tem não existe a guarda municipal, existe a polícia do município, depois você tem a polícia estadual, a polícia rodoviária e aí as forças federais. Mas essa força local, ela, em geral, ela é respeitada. E aí você tem os grupos, em geral, grupos de esquerda, que pegam esses episódios onde claramente há excesso da polícia e tentam transformar isso como uma característica da força policial como um todo, que claramente não é. Eu vejo assim, é muito mais a forma como vendem até essas notícias aqui no Brasil do que efetivamente nos Estados Unidos. Eu me lembro um episódio onde eu morava, um policial, era um policial e acho que tinha com ele uma policial, foram na casa de um rapaz que estava sendo procurado por algum crime grave. E nessa casa, eles tocaram a campanha, era a casa da mãe do rapaz. A mãe abriu a porta, um dos policiais entrou e quando ele chegou na sala, o policial chegou na sala, o filho procurado saiu e matou esse policial. Olha. Coronel, foi uma comoção. Mas foi um negócio assim. Eles pegaram o estádio de basquete, que era o maior estádio da cidade, e fizeram o velório lá dentro. A cidade parou. Helicóptero, governador, todo mundo no velório daquele policial para mostrar a força e o prestígio que a polícia tinha ali naquela comunidade. E esse senso dessa palavra comunidade, que aqui no Brasil a gente usa para né, o nome simpático para favela, lá não, lá esse senso de comunidade, de que as pessoas vivem ali, precisa zelar do seu ambiente e tal, em prol de todos, aquilo ali ficou tão presente, foi tão marcante, que não houve bandido que não sacou ali que realmente não dá para brincar. A disposição de um policial de sacar uma arma e fazer valer a lei para aquelas pessoas que não querem cumprir a lei é total. E aí você vê o seguinte, todo mundo sabe que tem que cumprir a lei. Então essas pessoas que ficam desafiando o limite são pessoas que estão ali prontas para morrer. E se elas morrem, em geral, não é o policial que é culpado, elas são as culpadas. E lá tem o mesmo choro da família, tem o mesmo desespero. É a mesma cena. É claro que é comovente você ver muitas vezes um jovem morto com uma bala e tal. Mas fica muito claro para a sociedade que esta dinâmica de imposição de força é necessária para manter o equilíbrio dentro da sociedade. E que se você não quiser ficar exposto a uma situação daquela, é só você não descumprir a lei. Agora, tem lá o sujeito que pisou no pescoço do George Floyd. Da mesma forma que a gente teve aquele episódio absurdo de pegar um sujeito, colocar dentro do carro da Polícia Rodoviária Federal e jogar uma bomba de gás lacrimogêneo. Isso é óbvio, aquilo ali é uma loucura. Só que isso traduz toda a força policial? Claro que não. Não, percentual mínimo. São figuras que não estão em sintonia com o que a força policial representa. Aí é a questão da gestão. Porque se eu detectei um desvio dentro daquele grupo de policial, eu tenho que tratar aquele policial.
Eu tenho que chamá-lo, fazer uma análise psicológica, psiquiatra dele, porque ele compromete ele, os demais policiais e as pessoas. Né? Então, a gente tem que avaliar o policial a todo tempo. Mas isso é feito? Há esse trabalho de acompanhamento psicológico, de monitoramento? Ou não? Assim, existe, né? A gente leva o policial, retira ele da rua e etc. Mas tem uma questão que a tropa não aceita muito bem isso, né? A gente chama de PROAR. É um programa para valorização, na verdade é para valorização do policial, tirar ele um pouco daquele meio turbulento, colocar em outro lugar. Mas aí você prejudica o quê? Se ele faz 12 por 36, quando ele vai para lá, ele não faz 12 por 36. Ele já perdeu o quê? Renda. Bico. Perdeu renda. Ele já perdeu renda. Ele já não vai pagar as contas, ele não vai desequilibrar. Então, se você tirou ele de lá para equilibrar ele aqui, o emocional dele, o psicológico dele, a saúde mental dele, ele vai entrar em outro parafuso. Daí aumenta o suicídio. Como uma justificativa, falou, para por aqui, porque não vai dar. Né? Então, esse é o grande problema da gestão. A vontade tem. Né? A gente fala que na canção da Polícia Militar, tem lá legião de idealistas. As pessoas trabalham por um ideal mesmo. A maior parte dos policiais trabalham por ideal. Qualquer lugar tem gente boa, qualquer lugar tem gente ruim. O policial não pode trabalhar com gente ruim. Ele não pode estar num covil de pessoas desajustadas na sociedade, não. Eles fazem parte dessa sociedade, é a mesma sociedade. Por isso que ele mora num bairro de periferia e o bandido mora vizinho dele, porque todas elas são parte da mesma sociedade. Eu tinha um professor que ele falava assim, aqui no Brasil, você tem gente que vive no padrão do Canadá, da Itália, só que você tem uma galera muito grande que vive no padrão de Bangladesh. É isso aí. Só que não tem oceano, não tem montanha, não tem fronteira. Tá todo mundo dentro do mesmo balaio. Então, essa questão da criminalidade, da valorização, você pega nos Estados Unidos, você estava comentando, o americano, que tem o nato, que tem uma série de preconceitos que a gente não deve levar em conta, mas ele, pode pegar qualquer filme, não sei dos Estados Unidos, não. Na frente da casa dele tem uma bandeira dos Estados Unidos. Sim. Ele vai numa igreja, seja qual for, com a família, todo final de semana. Né? Então, ele tem pátria, ele tem família e religião. Quando você vê aquelas pessoas no filme tomando café, todo mundo junto, jantando, todo mundo junto, é a sociedade conservadora americana. Ela que tem a arma para defender o filho, a sociedade. Né? Não vamos desarmar a população de bem, não. Né? A população de bem, ela tem que andar armada, sabendo quais são as dificuldades que ela pode enfrentar, quando ela pode usar a arma. Hoje, essa possibilidade de uma pessoa comprar e portar uma arma no Brasil, ela é acompanhada de uma preparação psicológica, um treinamento? Hoje isso funciona bem no Brasil? Muito mais do que antigamente. É? Muito mais. Mas é suficiente? Eu digo que sim. Né? Eu digo que sim. Até porque, para tirar o CAC, a pessoa tem que cumprir uma série de etapas. E hoje, é a Polícia Federal que dá esse tipo de registro de porte de armas. Não é mais a Polícia Estadual, que havia muita diferença no processo administrativo, de concessão. Quando isso passou para a Polícia Federal, as restrições, a questão do treinamento passou a ser muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Em alguns países, e as pessoas podem comparar, pesquisar, uma das primeiras coisas que se adotou foi desarmar a população. Porque a população desarmada é uma população fraca, dominável. Né? Então, eu trabalho na educação, fraqueça a educação,
coloco pessoas nas universidades para formar de acordo com aquilo que eu acho que é certo, não dou a oportunidade para elas ter o pensamento reflexivo, né? Porque a ciência ela é feita assim, né? Eu faço a minha síntese, o outro faz antítese, o outro cria uma tese. Ou seja, você vê o que eu falo, o que o outro fala, e você tira a sua convicção. Então eu não posso parar para pensar. Eu tenho que falar assim, errado, 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 errado. Se eu for pensar assim, eu justifico um movimento sem terra, sem teto, não é? Eu chego e falo assim, ó, você tem que ter moradia, você tem que invadir, porque o outro é rico, nós somos proletariado, e não sei o que lá. Peraí, meu amigo, nós temos que defender um direito básico, que é o direito de propriedade. Se nós queremos desenvolver, o estrangeiro não vem aqui para o Brasil, faz parte do risco do país, segurança pública faz parte de risco de investimento. Quem vai mandar dinheiro para cá, se não existe direito à propriedade, como o país trata o direito trabalhista, como o país trata a responsabilidade civil, como eu vou mandar um executivo meu de uma empresa aqui? Exato. Não, e é engraçado porque as empresas multinacionais, quando vêm os executivos de fora, elas contratam carro blindado para pegar e segurança e tal para pegar o sujeito no aeroporto. E não precisa ser o presidente da empresa, não. Qualquer diretor ali, qualquer pessoa com alguma relevância. E aí você fica pensando o seguinte, imagina alguém que sai de Portugal, sai dos Estados Unidos, sai da Inglaterra e vem para um país onde ele sequer pode baixar o vidro do carro, que ele tem que ser recepcionado no aeroporto com segurança, com um carro blindado, à prova de bala. As pessoas não se dão conta. E o sujeito sai daqui, ele não quer voltar aqui. Ele acha legal, vai aqui em São Paulo, vai no restaurante bacana e tal, mas ele leva uma impressão péssima em relação ao Brasil nesse aspecto, entendeu? E para investir no país. Exato, entendeu? Então, assim, as pessoas acham que o Brasil tem uma importância muito maior do que efetivamente tem no exterior. E é muito em função disso, porque um executivo que vem nessas condições, ele não quer mudar com a família, com os filhos pequenos, para uma cidade onde ele tem que andar com um carro blindado. E qual a educação que os filhos vão ter? Exato. Então, assim, isso é uma loucura, assim, a gente ignorar o quanto essa questão da segurança nos atrapalha. Agora, do ponto de vista prático, eu acho que o maior exemplo que a gente tem de problema de segurança que impacta diretamente a vida nas cidades, que até hoje não foi resolvida, é a questão da Cracolândia, né? Aqui em São Paulo, sobretudo porque ganhou muita visibilidade. A gente tem ONG que atua ali na Cracolândia distribuindo cachimbo para o pessoal fumar crack. A gente tem todo um sistema de proteção onde parece que ninguém pode encostar a mão ali, o que só favorece o traficante e só destrói cada vez mais vidas e famílias, porque as famílias se envolvem naquele problema. É um negócio horroroso, né? Quem já teve a oportunidade de passar ali sabe que essa é uma cena realmente triste. O que tem de verdade ali? Por que não se consegue resolver o problema da Cracolândia? Bem, eu creio que muita gente já pôs na cabeça, ou pelo menos promete, né? Quantas promessas nós já vimos, né? Não, eu vou pôr o fim à Cracolândia. A Cracolândia não é, vamos dizer agora, algo made in Brasil, né? Ela existe em Los Angeles, é muito grande também, enfrenta problemas muito parecidos com os nossos. Eu acho que a gente tem que respeitar a vida, a gente tem que assegurar a saúde mental dessas pessoas. A questão não é tão somente policial, é policial. Porque você fala assim, olha, a polícia vai fazer uma investigação, vai pegar os traficantes. O traficante que está lá vendendo a droga, não é o cara que negociou a droga, que está fabricando a droga. Eu tenho que prender aquele cara. Porque se eu prender a produção, isso não chega na ponta da linha. Não é eu filmar, vou mostrar, a polícia está prendendo. É importante prender, é importante reduzir o número de pessoas. Só que se você tirar a droga de lá hoje, nós vamos ter uma crise de quê? De abstinência. Né? Na crise de abstinência, a pessoa faz loucura. Né?
precisa de um tratamento de saúde? Precisa. Uhum. Mas o Estado também, muitas vezes, se torna refém dessas ONGs de direitos humanos, entre aspas, porque direitos humanos não é proteger o indivíduo que precisa da ajuda do Estado, da mão do Estado, dizendo que o Estado não vai tomar conta dele, que não pode encostar nele, que não pode ter, por exemplo, a internação compulsória. Agora, como é que você convence um viciado de se internar? Agora, a internação, ela existe, eu levo a pessoa para o estabelecimento e eu tenho que tirar ela de lá, né, tratada. Não com a mínima possibilidade de voltar. Segundo a gente escuta, né? Uma vez viciado, sempre viciado. Né? Não ter a mínima oportunidade de voltar. Se desintoxicar e ter consciência da sua Eu tenho que dependência. acabar com esse ciclo. Que Isso vai é da produção à venda. Isso é papel da Polícia Federal, no fundo. Eu acho que é papel do Estado de modo geral. Né? A questão da repressão à produção, ao comércio, é papel da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas, mas não resolve. Bala de borracha, gás lacrimogênio, não vai resolver esse problema. Esse problema carece de fraternidade, de solidariedade, de saúde efetiva. Não adianta eu falar assim, ó, vou fazer um programa, sei lá, salve o crack, né? Salve a pessoa do crack. Já existiam alguns programas aí. Até um Príncipe Charles veio aqui em São Paulo, foi acompanhar um programa desse e tal. Bom, se eu pego a pessoa e não restituo ela para a sociedade com condições mínimas de saúde, reintegrada à família, porque muitas vezes o cara não tem mais família. Ele já perdeu um valor. O que mais salva lá as pessoas do crack são as igrejas. É a igreja. Aí tem um trabalho efetivo de da convencimento. igreja. A igreja convence. Eu conheço algumas pessoas que a igreja ocupou o papel do Estado. Mas o que não elimina a produção, que não elimina o comércio, continua da sendo droga, alimentado. continua sendo alimentado. Agora, deixa eu perguntar, aproveitando esse gancho, o papel do Estado como agente de ressocialização dessas pessoas é muito importante. E aí a gente olha para a questão do sistema carcerário brasileiro. A gente falou no começo, né? Nós temos mais de 700 mil presos para um sistema carcerário de pouco mais de 400 mil vagas. E aí, obviamente, você gera uma superlotação. Os presídios hoje são fábricas de criminosos, porque ele vai se aperfeiçoar na prisão. O uso de celular é indiscriminado. Eu vi algumas prisões, eu não sei como é que exatamente isso funciona, onde você tem pouquíssimos agentes penitenciários para tomar conta de um volume enorme de presos, e são agentes penitenciários que não são armados, né? Eles andam desarmados. E que eu entendo que é uma preocupação até de você ter arma ali, enfim, e esses agentes serem facilmente dominados pela bandidagem. Na minha concepção, o nosso sistema carcerário não deu certo. A gente não ressocializa ninguém e a gente cria um ambiente totalmente improdutivo do ponto de vista da ressocialização e de que a pessoa compreenda que ela não está ali passeando, ela não está ali simplesmente passando um tempo, mas ela tem que produzir, até porque você tem um custo muito alto para a sociedade. Essa figura, esse bandido, esse criminoso, ele causa um dano à sociedade, é preso e a sociedade é punida em bancar esse camarada. Para mim, isso é um sistema completamente ilógico, né? Eu acho que falta, primeiro, prisões suficientes e adequadas para que a gente não veja esse processo de superlotação e aí o próprio judiciário, não adianta mandar porque está superlotado, então vamos soltar. Depois você tem que ter um ambiente onde a lei prevaleça sem qualquer privilégio. Depois você tem que ter um ambiente onde esse preso produza alguma coisa, porque é o trabalho que vai ter alguma possibilidade de lembrar esse sujeito que a vida ele tem que trabalhar para pagar as contas dele e, de alguma forma, ele minimizar o custo que ele próprio gera para a sociedade.
tô no caminho certo com esse pensamento ou o problema é outro? O caminho é certo. A lei de execuções penais, ela prevê tudo que você está falando aí. O grande problema é a materialização disso. Então eu não posso criar uma norma e falar assim, olha, isso aqui é para inglês ver. Uhum. Né? Eu até estava vendo, e é bem assim, né? Essa questão, essa norma é para inglês ver. Eu fui buscar até o sentido dessa expressão. Foi quando o regente Feijó assumiu a regência, porque o Dom Pedro era muito novo, o Dom Pedro II era muito novo, não podia assumir a monarquia como monarca no país. E a Inglaterra estava acabando com o tráfico de escravos. Ela teve um movimento forte. A Inglaterra era a força militar da época. Então ela acabou criando uma força policial no Atlântico, né, para inibir o tráfico de escravos. E aí criaram uma lei proibindo o tráfico de escravos no Brasil. E essa lei foi feita por inglês ver, porque ela nunca foi aplicada. Né? Porque a lei ela vai surgir em 1850, aqui nós estamos falando de 1835, mais ou menos por aí. Aí que surgiu esse papo. Essa lei aqui é para inglês ver. Mas você não está errado. A questão é o seguinte: nosso sistema ele é mal administrado, assim como o sistema da segurança, é a questão da gestão. Vamos pegar um exemplo. 2 semanas atrás eu fui numa inauguração de um posto de bombeiro. Numa cidade. Posso falar a cidade? Pode. Ibiúna. Opa! Ibiúna é famosa, bem, hein? famosa Ibiúna. Você esteve lá brigando pelo pessoal lá de Ibiúna. Lá o pessoal te reconhece. Bacana. Aí eu crio posto de bombeiro lá em Ibiúna. Vai lá o prefeito, o vice, vai um secretário, vai um deputado, aquele monte de vereador. Vão lá em Ibiúna e falam assim, olha, agora, se ocorrer um acidente aqui na rodovia, na frente do corpo de bombeiros, passa a rodovia que liga Ibiúna a Raposo Tavares. Agora o bombeiro vai atender. Tá, ele vai atender, vai lá prestar o primeiro atendimento, o resgate, a vítima lá. E vai levar para onde? Porque o hospital tá falido. Você esteve lá, você viu o sistema de saúde como é. É lamentável. Né? O hospital tá quebrado. Né? Não atende bem, tem mofo, tem vazamento, não tem médico, não sei o quê, não tem medicamento. Aí vai levar para Sorocaba. Sorocaba tem que capitalizar todo esse pessoal de grave risco. Né? A pessoa foi vítima de um acidente, ficou presa em ferragem, eu tenho que levar ele para Sorocaba. Tem lógica eu criar um posto do Corpo de Bombeiros ali para atender pessoas vítimas de acidentes, seja de qualquer de incêndio, etc. E eu não ter aonde levá-la? Não, isso é inacreditável. Eu já vi casos que... Eu tenho um primo que é médico, o pai dele se acidentou. E aí ele foi lá para o hospital. Levaram o pai dele para aquele hospital. Lá não tinha raio-x, lá não tinha medicamento. Falaram, vamos levar ele para São Paulo. Conseguimos uma vaga aqui em São Paulo. Pôs na ambulância. Meu primo falou assim, olha, a ambulância é melhor que o hospital. Isso é inacreditável. Isso é gestão, é a mesma coisa dos presídios. É gestão. Agora, se eu tenho um número mínimo de pessoas, se eu não consigo acompanhar o preso, se eu não consigo disciplinar o preso, se eu não consigo criar vagas para o preso, esse problema ele só vai aumentar. E a criminalidade, ela também vai aumentar. Claro. Porque o cara fica preso hoje 30% da pena. A outra história que eu ia falar dos portugueses é essa. Aí tava lá eu, um amigo, mais os portugueses, policiais portugueses. Aí meu amigo perguntou, bom, se o indivíduo pegar lá 15 anos de cadeia, quanto tempo ele vai ficar preso? Aí o português, ora pois, ele vai ficar 15 anos. Aqui não, ele vai cumprir 30% da pena. Ele sai do regime fechado, ele vai para o semiaberto. Que ele deveria estudar ou trabalhar durante o dia e voltar para a cela à noite. Aí não tem vaga no semiaberto. Eu tenho que mandar ele para o aberto. O que é o aberto? Casa de albergado. Casa de albergado, em que ele trabalha durante o dia,
ou estuda e volta para casa de albergado, que já não é cela, é um alojamento, pelo menos deveria ser. E aí ele está cumprindo a pena. Mas o que acontece? Não tem vaga no semiaberto, não tem casa de albergado. Aí o que a justiça teve que fazer? Criar, adaptar a legislação. Ele fica em prisão, albergue domiciliar. Fica em casa, na rua. Não, mas vai com tornozeleira eletrônica. Meu amigo, isso é coisa de filme. Não tem tornozeleira eletrônica para todo mundo. Quem faz o monitoramento da tornozeleira? É uma empresa. É uma empresa? É, uma empresa. Não tem. Eu tenho que contratar. Aí vira o drama do sistema prisional. Tem vaga na cadeia para todo mundo? Não. Se não tem vaga na cadeia, vai ter tornozeleira eletrônica? Também não. Se o cara for pego fazendo alguma coisa, ele cai. Aí tem a regressão de regime. Aí tudo bem. Ele pode sair daquele regime para o semiaberto, para o fechado. Então, se você, de um lado, você tem uma crise no sistema penitenciário, você faz... É o ciclo. Ele sai do sistema penitenciário e volta para a rua, onde ele vai levar o celular de novo. É concebível você numa delegacia e o cara puxar lá aquilo que eles chamam de capivara, que são os antecedentes, e tem um cara que tem uma capivara, os antecedentes de 3 metros, 6 metros, e o cara tá na rua. Que segurança é essa? Não, é inacreditável. E a gente vê como o sistema judiciário passou a se relacionar com essas questões da criminalidade. E é justamente isso. Não tem casa de albergado, não tem tornozeleira. Aí o juiz se vê numa posição de simplesmente liberar a pessoa sem nada. Tem que decidir. Pois é. Né? Ele tem que decidir. Tem muita gente que já cumpriu pena também, está na cadeia. Porque o sistema judiciário não libera. Reconhece. É impressionante. Né? Você pega um juiz de execução para uma cadeia enorme, com 1.000, 2.000 pessoas, em que os arquivos muitas vezes se perderam, que não tem um material de informática adequado. Isso eu não estou falando de São Paulo, não. São Paulo também. Mas é o Brasil. Não, e é impressionante porque isso demonstra o menosprezo no trato da vida da pessoa que está sob custódia do Estado. E aí isso tudo vai se retroalimentando. Sim. E ninguém reconhece a força de ninguém, cada um vai cuidando do seu e dane-se. E a população é que se dane. Realmente a gente não vê uma perspectiva de sair desse ciclo tão absurdo em que a gente se meteu. Eu vejo agora, a gente está em período eleitoral, as discussões, sobretudo nessas campanhas para governador, que eu acho que é quem tem maior condição de atuar naquilo que impacta a segurança do dia a dia das pessoas, continuam sendo as mesmas discussões superficiais de sempre. E no governo federal, a gente passou, estamos chegando aí ao final do 4º ano de um governo que, em tese, traria ou se propôs a trazer a valorização do policial, o respaldo do policial em relação à sua atividade, a questão que foi tão discutida do excludente de ilicitude, facilitação da obtenção de porte de armas. O Brasil mudou para melhor em termos de segurança nesse período? Quer dizer, o que foi feito na direção correta? A gente vai conseguir resolver pelo menos os problemas básicos da nossa segurança nesse caminho, ou nós vamos ter que mudar, ser mais radical, vamos ter que atuar com mais firmeza? Então, é aquela história do DIC, né? Então tem lá o DIC, tô na Holanda, tem o DIC, aí aparece um furo ali. Eu vou lá e tampo um furo. Mas vai aparecer outro ali. Eu tampo. Daqui a pouco vai aparecer mais 2 embaixo. Pô, tá acabando as tampas do DIC aí. Ele vai continuar vazando. E se deixar vazar, ele vai romper. Então, eu digo assim, isso é meio que enxugar gelo. É meio que enxugar gelo. A questão do porte de arma, eu, como policial, eu tenho uma visão minha, né, de andar armado, de estar armado, para minha segurança, segurança da minha família. Eu tomo alguns cuidados, mesmo aposentado, eu tomo cuidados. Né? Eu, para quando vou em algum lugar, procuro não dar as costas, entrar, olhar, paro no semáforo, olho.
eu tenho esse resguardo. A pessoa armada tem que ter um treinamento para isso. Hoje, uma pessoa, ele faz uma aula de direção defensiva. Ou seja, para evitar acidentes. O tiro defensivo tem que evitar que você ou um terceiro seja vítima de acidente. Ou seja, eu tenho que estar preparado para me defender. Hoje eu acredito que o número de homicídios caiu. Não os homicídios cometidos assim, vamos falar por grandes criminosos. O grande criminoso mata, não adianta falar que a população está armada, porque ele está com um fuzil. Isso custa R$150 mil um fuzil. Ele está de fuzil. Ele não tem um fuzil, ele tem um monte de carregador, tem um monte de munição. Então a gente vê, né, que é uma guerra civil em alguns lugares, porque o Estado perdeu o controle. Ele perdeu o controle. É guerrilha. O que a gente está tratando aí é de guerrilha. Isso nasceu nos anos 80, quando nós tínhamos a aplicação da Lei de Segurança Nacional, quando os grupos criminosos juntaram com os chamados oponentes do governo da época e levaram toda aquela instrução criada aí na União Soviética, na Nicarágua e não sei aonde, para o bandido. E aí o bandido falou, eu tenho que chamar o povo tem que estar do meu lado, eu tenho que ganhar o povo. E aí eu pratico atividade de guerrilha para o crime. O crime organizado surge daí, a organização revolucionária. Né? Muita gente vai falar, não foi isso, mas é só buscar nos órgãos de inteligência da polícia. Desse o caminho período. Está traçado ali. Está traçado. Então, é muito fácil eu falar assim que eu vou colocar um policial na porta da sua casa, na sua rua e etc. E você vai ter segurança. Agora, se não tiver gestão, se o policial não tiver motivado, se a atividade dele não for reconhecida, se a política continuar interferindo na atividade de polícia, porque aí você troca a técnica, o correto, pelo político. Apresento números para você em que vão me favorecer. O número a gente sabe, né? Estatística a gente vê nas pesquisas, né? Uma pesquisa fala uma coisa, outra pesquisa fala outra. Eu já nem vejo mais pesquisa. Então, enquanto a gente tiver tudo isso interferindo, mais além, a questão da gestão, a gente não muda. Enquanto a gente não tratar a doença como um todo, como um sistema, a gente não tem jeito. Não tem jeito isso aí. Vai aumentar o número de presos, vai aumentar a criminalidade, vai aumentar a droga, vai aumentar as armas ilegais. Porque o pessoal fala, olha, o indivíduo está tendo uma arma. Ninguém compra um fuzil para ficar andando dentro do carro. Ninguém compra. O traficante compra. Sim. E a gente sabe de onde vem. Né? A gente sabe de onde vem. Agora, só para a gente chegar no final aqui desse papo maravilhoso. A gente tem ao lado do estado de São Paulo, acho que o maior exemplo da falência do estado, sobretudo no que diz respeito à segurança, que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi alvo de uma intervenção militar durante o governo Temer, comandada pelo general Braga Neto, e a impressão que se tem é que a área da cidade onde o Estado perdeu por completo a sua soberania, ou seja, regiões em que a polícia não entra, a prefeitura não é, ninguém entra, é uma área cada vez maior. Não houve um retrocesso da violência, não houve um retrocesso do tráfico de drogas, não acredito que tenha havido um retrocesso no contrabando de armas. Existe o risco, sobretudo porque é um estado da nossa fronteira que está numa situação econômica muito degradada e a gente está aqui com a nossa economia, mal ou bem, ainda andando. Há um perigo de São Paulo virar o Rio de Janeiro ou ali o problema é outro? Bom, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a topografia. Né? A topografia do Rio de Janeiro, da região da Grande Rio ali, é totalmente diversa da nossa topografia. Então, isso facilita a atuação do policial. Mas se a gente for buscar lá de trás os índices criminais
para os dias de hoje, a gente vai ver que hoje está caindo o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Né? Hoje caiu bastante. São números. Você vai encontrar palavras em livros jogadas ali. Eu quero ver como é que foi criada essa estatística. Né? Como é que foi definida. A mesma coisa de um policial a cada 350 habitantes. Como é que a ONU criou essa estatística? Leva em consideração a polícia dos Estados Unidos, a polícia da Itália, a polícia de Bangladesh ou a polícia do Brasil. Como é que a gente chega a esse número cabalístico de 350 policiais por habitante? Ou seja, a criminalidade ela vem crescendo. É óbvio que várias questões que envolvem lá o Rio de Janeiro, a questão política, a questão da valorização da atividade policial, o sistema prisional, tudo isso favorece a criminalidade. Então, vamos dizer assim que nós estamos na rabeira. Né? A polícia aqui tem um efetivo maior, tem um treinamento muito bom, não quero dizer que lá no Rio de Janeiro também não tenha, mas ainda dentro dessa legião de idealistas que eu falei aqui, a gente consegue controlar bastante. Né? Eu não conheço por dentro da polícia do Rio de Janeiro, então seria injusto eu falar. Mas só pelas notícias que a gente vê, a gente percebe que ao longo do tempo, nós tivemos governadores no Rio de Janeiro que impediam a polícia subir os morros, porque a filha parece que era viciada, não podia pegar a filha dele ali. Nada saudoso Leonel Brizola. Nada saudoso. Eu escutei falar que ele foi 3 vezes governador do Brasil, no Rio Grande do Sul, e 2 vezes no Rio de Janeiro, né? A terra abençoada por Deus. Ou seja, a política interferiu muito na sociedade do Rio de Janeiro. Isso não acontece aqui. Aqui acontece. Mas eu digo, mas essa interferência dessa filosofia de esquerda, pelo fato de São Paulo não ter tido um governo de esquerda nas últimas décadas, isso ajuda. Ajuda. Né? Porque é o seguinte, quanto eu enfraquecer a população, a educação e dominar a sociedade, né, eu vou valorizar muitas vezes o crime, né? Nós temos aí um candidato aí, alguma coisa aí, que falou que a gente tinha que despenalizar algumas condutas. Hoje, várias condutas estão despenalizadas. Sim. Chega um indivíduo e fala assim, olha, fala pro meu filho, você cometeu uma lesão corporal. Quando ele foi o lesionado, ele que foi o atacado. Tô falando lá de Biúna. Ele foi o lesionado, ele foi o atacado. Aí eu vou na delegacia, o indivíduo vai lá, faz um boletim de ocorrência de lesão corporal. Ele fala que meu filho causou uma lesão corporal quando é ele que agrediu. Né? Aí eu vou entrar com uma ação contra ele de calúnia. Tem uma pena mínima, mas não é aplicada. Não é aplicada. A gente vai fazer uma transação penal, a Lei 9.099. Vamos fazer uma transação penal, talvez indenize ele do prejuízo que teve. Do celular quebrado? Do celular quebrado. Agora, se eu começo a punir as pequenas infrações, sejam infrações administrativas, eu vou um dia estar coibindo. Se eu conseguir agregar valores, né, patriotas, que a gente gosta disso aqui, a gente sofre, mas gosta, viu? Né? Eu nunca pensei em sair do Brasil. Adoro isso aqui, adoro. Você já viveu em outros países, você sabe que a nossa sociedade, o nosso povo de bem, não existe no mundo igual. Sim. Não existe no mundo igual. E o que eu vejo é que essa questão de não punir as pequenas infrações, a gente chega nas grandes. É uma das formas da gente coibir a superlotação nos presídios. Quem sabe, daqui 100 anos, 150 anos, a gente vai estar que nem a Bélgica, emprestando aí vaga no sistema prisional. Não, eu acho que a gente tem que acreditar nessa solução antes desse tempo e temos que começar a contratar essas vagas que estão sobrando lá na Bélgica e mandar um punhado de preso daqui para lá. Podia mandar para Cuba, né? Para plantar. É boa também. Plantar ali em Cuba, né? Cana, fumo. Manda para Cuba. Acho que eles estão precisando. Boa. Coronel, queria agradecer imensamente essa oportunidade. Foi um papo assim realmente muito importante. Cobrimos
enfim, várias facetas do problema gravíssimo que aflige toda a sociedade brasileira. Agradeço a sua disponibilidade. Volte sempre, sempre um prazer conversar contigo. E agradeço a sua audiência. Deixe like nesse vídeo, compartilhe à vontade, porque, sem dúvida, esse papo aqui foi muito esclarecedor sobre a questão e os problemas da segurança no Brasil. Continue acompanhando o canal, ativa o sininho aí para você saber sempre que tiver vídeo novo. Aliás, sobre essa questão de Ibiúna, tem vídeo aqui no meu canal, então assista aqui o vídeo sobre Ibiúna e daqui a pouco vai ter outro vídeo mostrando a segunda parte de como a Prefeitura de Ibiúna lida com as pessoas que vão lá questionar. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.